Podcast VMS. O podcast do VMS Advogados, com atualizações jurídicas, comentado pelo nosso time de especialistas. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast do VMS Advogados. Eu sou Stephanie Aurélio, jornalista e coordenadora de comunicação e marketing no escritório Veríssimo Moreira e Simas Advogados. Hoje o tema do nosso podcast é o marco do licenciamento ambiental. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui especialista em direito ambiental, Dr. Rafael Mesquita, e a Maria Eduarda Carvalho, ambos da nossa equipe do Direito Público, do VMS. Sejam bem-vindos! Obrigada, Stephanie. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto tão importante. É um prazer enorme, E aproveito para parabenizar a continuidade desse projeto, que você tem conduzido com excelência. Muito feliz por estar aqui mais uma vez, E realmente para falar de um tema quente, um tema no momento aí que está, saindo nos jornais e tudo, e em breve ainda teremos mais atualizações sobre ele. Eu gosto muito de convidados recorrentes, Rafael, você é sempre muito bem-vindo, e gosto também de novatos, estreantes. Maria, você pode contar para a gente assim, o porquê desse tema hoje a gente trazer aqui para a pauta, sobre o marco do licenciamento ambiental? O Rafa até já trouxe aqui para a gente um pouco, mas explicar para a gente, inclusive, antes da gente analisar a lei em si, a pertinência do tópico. Então, por que a gente está tratando desse tema aqui? É um tema super em alta, principalmente por questão do novo PL, o novo PL que trata sobre o marco do licenciamento ambiental. Depois de 21 anos tramitando na Câmara dos Deputados, ele está para sanção ou veto do presidente da República. Então, é um tema que todo mundo está comentando, dando sua opinião, enfim. É um tema que um tema super importante e que está em alta, as pessoas estão comentando muito. Então, a gente achou pertinente trazer aqui para o podcast para falar um pouquinho. Com certeza. E para a gente, estarmos todos na mesma página, o que é este licenciamento ambiental? O licenciamento ambiental, ele é um ato administrativo que vai autorizar para empresas que são utilizadoras de recursos ambientais ou empresas potencialmente poluidoras ou degradadoras a sua licença de operação, instalação, localização, para que elas possam efetivamente operar no lugar e com a atividade econômica que elas exercem. O licenciamento ambiental, além de ser um procedimento administrativo, ele é um procedimento super técnico, jurídico e principalmente decisório, que ele vai tentar combinar, aliar os interesses econômicos com o desenvolvimento sustentável. Então, ele é super importante nesse sentido. Então, o licenciamento ambiental ele vai poder fundamentar as decisões públicas com base em estudos técnicos, ele vai definir o que a empresa precisa fazer durante a instalação e operação dessa empresa, o que ela tem que fazer de medidas de mitigação, de compensação e de prevenção, principalmente relacionada à proteção do meio ambiente. Então, é um procedimento que não é simples, ele não é feito só no início, ele acompanha toda a trajetória do empreendimento, da atividade econômica. Você mencionou aí 21 anos. 21 anos! Por que disso, Como foi este caminho por ter demorado tanto tempo e ainda estarmos neste ponto? Então, o PL ele foi apresentado em 2004 na Câmara dos Deputados, foi um projeto super embrionário, e ele passou por 17 anos, na Câmara dos Deputados ainda, por diversas discussões. Por que ele demora tanto assim? Como eu falei anteriormente, ele é um ato administrativo que vai aliar o interesse econômico com o desenvolvimento sustentável. Então, não é uma discussão de somente um setor ou de somente um ator. São diversos atores com diversos interesses diversos, e que são contrários entre si. Então, ele ficou esses 17 anos na Câmara dos Deputados tramitando, justamente em razão disso. É um procedimento muito complexo, então passou por discussão de diversas comissões. E em 2021, depois desses 17 anos, ele foi aprovado na Câmara dos Deputados e passou para o Senado Federal. No Senado Federal, ele ficou tramitando por 4 anos, com poucas alterações. E depois desses 4 anos, em 2021, ele retornou para a Câmara dos Deputados. E aí, nesse momento de retorno para a Câmara dos Deputados, não houve nenhuma alteração,
porque nessa fase a Câmara dos Deputados apenas aprova ou não aprova as mudanças feitas pelo Senado Federal. Então, foi um procedimento rápido, né? Depois do Senado Federal passar para a Câmara dos Deputados, a Câmara dos Deputados aprovou, e aí, nesse momento, que é, né, o momento que estamos agora, de muita discussão e, né, que o tema está mais em alta, é o momento em que o presidente da República vai sancionar o projeto de lei, e aí ele entra em vigência, ou ele pode vetar. E aí é muito importante a gente falar que a sanção ou o veto do presidente da República, ele pode ser parcial. Então, a gente tem que ficar muito atento a isso, o que pode entrar, o que não pode entrar, ou, né, o projeto de lei pode ser vetado por completo. Enfim. Voltaremos a esse ponto. Voltaremos a esse ponto. Aproveitar. Claro, por favor. Só trazer aqui, nem complementar, porque a Duda já explicou muito bem o tema. Mas, assim, ela falou sobre os diversos interesses, né? E, realmente, essa é uma das maiores justificativas para que a gente possa entender a demora, né, nessa tramitação. A gente tem, por exemplo, bancada do agro, o pessoal, né, que tem grandes interesses, um interesse legítimo, né, no desenvolvimento. Vamos supor, pessoas que precisam que rodovias cheguem até elas, onde elas moram não tem saneamento, não tem estrutura, malha rodoviária, etc. Então, assim, tem o desenvolvimento, que é importante, ao passo que também temos a representação na bancada de pessoas que são ambientalistas e também tem toda ali a sua razão de ser, enfim. De pontuar as questões, as problemáticas do PL. Justamente. Então, sem fazer juízo de valor, né, explicando aqui que realmente são interesses legítimos e diversos. E para que a gente possa chegar no ideal entre o avanço legislativo, as inovações necessárias ao desenvolvimento, né, econômico, financeiro, social, de diversas searas do país que são necessários, também não podemos permitir que haja um retrocesso ambiental. Então, para chegar nesse consenso, não é fácil. E é importante, né, tratar desse tema também, porque o PL ele vai ser uma lei geral, que vai ser aplicada, né, são diretrizes básicas que vão ser aplicadas em todo o território. Antigamente não, ainda temos, né? Já estou pensando na ótica da sanção, enfim. Então, nós agora temos um modelo em que as competências elas são divididas, né? O licenciamento ambiental ele não tem uma lei única. Ele foi criado em 1981 na Política Nacional do Meio Ambiente e ele foi regulamentado durante todo esse tempo pelas resoluções do CONAMA e pela Lei Complementar 140 de 2011, que vai tratar das competências dos entes. Então, hoje, o licenciamento ambiental ele é muito fragmentado entre todos esses entes com base nessa Lei Complementar 140 de 2011. Então, por que a discussão é tão importante? Porque esse PL ele vai trazer uma lei geral que vai se aplicar a todos. Não é mais o interesse de um estado específico ou de um município específico, não. As pessoas estão pensando em um interesse que vai em um PL que vai caber no interesse de todos. Interesse comum, né? Faz todo sentido. E para a gente que não estava acompanhando durante todos esses 21 anos, todas essas discussões e não acompanha, né, a legislação ambiental, contextualiza para a gente, Rafael, quais são as principais propostas, né, a principal proposta dessa PL? Assim, voltando um pouquinho para a gente dar seguimento, o modelo tradicional, e aí até vale a pena reforçar, né, há diversidade de formas de licenciamento a partir dos entes e os entes como estados, municípios, etc. Né? Então, a partir de suas competências, né? Exato. Cada competência. Então, imaginando na ótica do empreendedor, né? Em um estado é de uma forma, em outro estado é de outra forma. Isso vai gerando insegurança jurídica, insegurança técnica, porque uma empresa que vai abrir uma filial em outro lugar, ela vai ter que entender totalmente, né? Uma legislação diversa, um procedimento diverso. Exato. Então, a partir disso, há aí uma necessidade de uniformização. O PL ele vem, então, trazer, em sua essência, né, a simplificação. Alguns dizem flexibilização, enfim, mas em termos aqui, trazendo assim, sem muitas distinções, seria uma forma de dar celeridade, desburocratizar e uniformizar. Celeridade porque é um procedimento demorado, muito técnico, como a Duda disse, ao passo que, sendo técnico, ainda é burocrático, envolve responsabilidade técnica do órgão licenciador. Então, a pessoa que está fazendo aquela análise ali, ela vai ter receio de, às vezes, permitir e, por exemplo, acontecer um desastre, como já vimos nos anos
recentes. Exatamente. Então, isso gera uma insegurança por parte do órgão licenciador, que, para se resguardar, às vezes vai demorar, vai querer uma confirmação maior do que ele está permitindo ali. Enfim, isso aí vai gerando uma burocracia que faz parte, né? Então, pensando no modelo atual, que é, em regra, né, trifásico, tem ali a licença prévia, aí depois dela tem a licença de instalação. Então, assim, são procedimentos que vão levando, no processo, vão permitindo de forma gradativa até chegar na operação e depois no descomissionamento do empreendimento. Então, é um modelo que tem ali suas etapas e que é moroso. Então, pensando na modernização disso, o PL veio trazer, por exemplo, algumas formas de simplificar isso, a partir de qual que é o tipo de empreendimento que será instalado. Um ponto importante é que a gente tem no direito ambiental o princípio da precaução e também o da prevenção, que são princípios norteadores que buscam evitar o retrocesso na proteção ambiental. Então, a prevenção ela vai lidar com aquelas questões que já se sabe quais são os efeitos. Então, vamos supor, uma medida específica ali, se for tomada, a gente sabe que vai gerar degradação ambiental. Então, vamos evitar, né? Isso não pode, o avanço, né, o desenvolvimento, ele não pode correr em detrimento da proteção ambiental. Isso. E também tem a precaução. Por exemplo, se eu não sei quais são exatamente os efeitos de determinada permissão para um empreendimento funcionar, eu, não sabendo, eu vou... Mesmo assim, pratico, né? Aí o ideal é que, pela prevenção, esse ato não seja permitido, né? Demanda até um estudo para entender, né? Isso. Eu imagino. Então, e é o que acontece no licenciamento, né? O licenciamento ele passa por uma fase de estudos técnicos que, a depender do potencial poluidor da atividade, são estudos mais complexos, que também demandam, né, a publicidade desses estudos. Então, assim, o licenciamento ambiental não é só um ato de decisão, é um ato também, né, como eu disse, científico, técnico mesmo, de estudo, para você poder embasar, né, aquela decisão da administração pública de permitir, né, a operação do empreendimento. Faz sentido a demora. Então, assim, pensando nesses dois princípios, eu acho que dá para a gente entender o porquê que é necessário estudar mais, porque se você não tem certeza, vamos confirmar. Isso. E aí gera-se demora. Faz sentido? Então, é uma análise, né? Existem diversas perspectivas. Isso. Porque até que ponto que pode demorar e segurar ali, travar o desenvolvimento nacional, enfim, local, enfim. E, ao passo que, para o empreendedor que quer ali realizar suas atividades legítimas, ficar segurando isso, né? Enfim, são questionamentos. E aí, a inovação, talvez assim, das principais inovações que o PL traz, a gente tem algumas formas, alguns tipos de licenciamento e também a previsão de dispensa de licenciamento. A gente vai falar mais detalhadamente a seguir, mas eu já queria assim, dar uma pincelada, né? O projeto de lei, ele traz ali a possibilidade, por exemplo, da LAC, que é uma licença por compromisso, né? E adesão, que é autodeclaratória. Tem a LAU, que é uma licença que unifica, por exemplo, eu falei há pouco, né, do procedimento que é trifásico, né? Então, tem ali desde a licença prévia até para a operação, tem a instalação ali no meio. Agora, num procedimento único, vai englobar isso. Tem a licença que é estratégica, que é licenciamento ambiental especial. Então, enfim, são formas que, caso a caso, podem gerar dinamismo. Não, a gente não precisa te podar, Rafael. Pode continuar. Quais são, né, as principais preocupações com essa ALAC e ALAU? Olha, assim, talvez pincelando um pouco mais sobre elas, né, para falar um pouco também sobre os aspectos negativos que têm sido levantados, né? O licenciamento por adesão e compromisso, ele simplifica muito. Porque, basicamente, é uma declaração que o próprio empreendedor vai fazer num formulário eletrônico, né? Pela internet mesmo deve fazer esse preenchimento. Ele vai ver ali quais são os requisitos, as exigências que o órgão licenciador elencou para aquele tipo de empreendimento e ele vai declarar, ou não, né? Mas, em tese, declarar ali se ele está cumprindo. E é isso. Sim, em tese, declaratório. por ser declaratório,
obviamente há ali uma celeridade enorme. Inverteu ali o dinamismo. Antes, a pessoa tinha que ficar impulsionando, Sim. Ô órgão licenciador, olha aí, eu estou comprovando que não vai ter problema, etc. Agora é o contrário. Ele vai falar, eu estou cumprindo. E aí, a celeridade vem também ao passo que o órgão licenciador vai ter que correr atrás para mostrar se está realmente cumprindo ou não. Que agora cabe à administração fiscalizar aquilo que já foi declarado e está em operação, né? Então, essa troca do ônus, desse fluxo, gera um dinamismo por si só, fora que o próprio empreendedor vai falar, gente, eu estou cumprindo e deixa eu começar aqui. É muito mais rápido. Qual que é o problema disso? Eu falei aqui há pouco, né? No direito ambiental, a gente tem 2 princípios da precaução e prevenção que são norteadores, são pilares. Sim. Quando um empreendedor ele declara que ele está cumprindo ali, há uma presunção de que ele está falando a verdade, mas pode ser que não esteja. Sim. Né? E aí, quando for verificar, o dano ambiental pode já ter ocorrido. Então, assim, nesse cenário, uma discussão muito forte que tem sido levantada, e a gente viu essa discussão se tornar cada vez mais acalorada nas últimas semanas, tendo em vista que está pautado para a sanção ou veto da presidência, porque os ambientalistas, e eu entendo, né, tem toda legitimidade essa argumentação também, eles estão entendendo que é uma licença que o empreendedor vai falar, olha, estou cumprindo, perfeito, vou começar aqui, e depois a gente vê se houve ou não uma degradação ambiental. Sim. Aí que vai se buscar a reparação. Isso é muito mais dificultoso, né, para reparar o meio ambiente, para buscar ali. Sim. Reparação também é pecuniária, enfim, tem diversas questões envolvidas. Que, de certa forma, também vão prejudicar o empreendedor, né? Também. Gera ali, talvez, um passivo que ele não está ciente. Sim. Ele declarou ali, às vezes, na inocência, na boa-fé, sem saber, e ele está causando ali uma responsabilidade futura, né, e não prevista. Exato. Porque, né, nessa licença, como os estudos técnicos, a administração é autodeclaratória a licença, esse procedimento dos estudos, né, ela é invertida, como o Rafa falou. Então, no momento de ser realizado o estudo, provavelmente não, pode ser que já tenha ocorrido o dano, e aí gera essa responsabilidade, que não só o meio ambiente sofre, né, aguenta, mas também o empreendedor pode acabar sofrendo com isso. E aí, excelente colocação. Dando um pouco mais de continuidade, né, além da LAC, a gente tem a LAU. Como eu falei, ela vai simplificar as fases do procedimento padrão trifásico. O problema é similar, porque a partir do momento que você simplifica no modelo normal, né, a partir da licença prévia, você já tem ali alguns estudos, alguns entendimentos sobre o que vai ser o empreendimento. Aí ele vai sendo instalado. À medida que vai sendo instalado, você começa a ter outras perspectivas. Então, é uma cadeia em movimento que vai mostrando quais são os riscos envolvidos naquele empreendimento. Quando você tira essa fase de etapas consecutivas, entra no mesmo problema. Surge ali um possível passivo que pode ser descoberto só lá na frente, e às vezes é de difícil reparação, gera um ônus, inclusive, financeiro para a empresa que ela não estava, às vezes, disposta ou preparada para arcar, né? Enfim, diversos problemas que podem surgir. É tudo ruim? Não dá para falar que é assim também. Ao simplificar, a gente tira ali um ônus enorme sobre o empreendedor, que teria que suportar financeiramente, inclusive, falando, né? Sim. Um período muito grande dele poder colocar o negócio dele de para regularização girar. mesmo, A celeridade, de certa forma, ela favorece a iniciativa econômica, a iniciativa privada, justamente por isso. Você retira esse tempo grande de regularização, de você ter que estar em dia, né, com a lei, com os procedimentos administrativos. Então, assim, celeridade também é muito importante, a gente sabe, né, para a atividade econômica. Sem dúvidas. Imprescindível. É uma balança. É uma balança. É difícil. Tudo é importante em degraus, né? Isso. E sobre a licença ambiental especial, né? Por que ela é vista com cautela? Então, ela é estratégica, ela é especial justamente por isso. A gente tem uma previsão no PL de que quando um empreendimento for declarado como de grande interesse estratégico para a administração pública, a tramitação do licenciamento dele será muito mais breve, limitada a 12 meses.
inclusive com preferência sobre outros pedidos de licenciamento que foram protocolados antes. Então, há aí uma troca nessa ordem, né? Vamos supor, em um cenário em que já é moroso, dificultoso, chegar ao final do licenciamento, ainda teria agora uma chance do seu empreendimento ser preterido em detrimento de outro. Isso. Por outro lado, se um empreendimento for assim, muito estratégico para a administração de forma fundamentada, faz sentido também que aquilo seja implementado em caráter de prioridade, de urgência, com celeridade. A gente tem aí em pauta alguns, por exemplo, a questão na linha equatorial, lá no Pará, né, que, salvo engano, seria, assim, eu não vou dizer salvo engano, realmente seria beneficiado, por exemplo, por essa licença estratégica. Sim. Se quiser complementar, fica à vontade. Claro. O que você está... Mas, basicamente, seria um ponto estratégico mesmo e que, por outro lado, há aí um receio também legítimo dos ambientalistas dizendo que seria uma licença por pressão política. Sim. Porque a administração pública ela pode, aí assim, vai determinando, isso aqui é estratégico, isso aqui é estratégico, começa a passar algumas coisas na frente e às vezes vai comprometendo, por meio de tanta pressão para que aquilo saia em um ano, assim, libera agora porque eu preciso disso, e aí, de novo, prevenção e precaução, avanços em detrimento do meio ambiente, pode ser que com essa pressa toda, algumas questões ambientais, alguns riscos não sejam analisados devidamente. Perfeito. Então, assim, novamente, é uma balança. Isso. Tem prós e contras e que são muito complexos. Isso justifica, mais uma vez, toda essa demora na tramitação. E para aquele empreendimento que é preterido em função dos empreendimentos, né, que são colocados acima por serem especiais, você troca a celeridade que a lei quer propor por uma morosidade, da mesma forma, porque esses empreendimentos que serão preteridos, eles também, né, demandarão um tempo até serem analisados, enfim. E existem casos em que essa licença ela é dispensada? A PL fala alguma coisa sobre isso? Sim. Há ali a previsão, conforme os entes subnacionais, né, por exemplo, estados entenderem que aquilo ali é assim, de potencial poluidor muito insignificante, né, pode ser dispensado. E aí vai ficar a caráter dos entes subnacionais identificarem, né, determinarem quais são esses empreendimentos que não necessitarão do licenciamento. Há também aquelas situações em que, por exemplo, em situação de urgência, de calamidade, é dispensado algo para que seja sanada essa situação de urgência e calamidade. Então, não seria bem um empreendimento ali, mas uma solução para, por exemplo, resguardar uma segurança de uma população, de uma área que está sendo, por exemplo, assolada por inundações, etc. Preciso fazer uma obra de infraestrutura, aí, em situações normais, precisaria de um licenciamento para entender qual que é o impacto daquela obra, mas, no contexto de urgência, de calamidade, não precisa. Então, nesse sentido, a lei, o marco do licenciamento ambiental, sendo uma lei geral, ele vai manter a lógica atual, que é a lógica, né, da lei dos entes legislarem sobre aquilo que é de interesse deles. Então, o município, por ter interesse local, vai legislar, né, vai legislar de acordo com o que, para ele, é necessária a dispensa de licitação. Também temos algumas questões sobre infraestrutura em áreas de servidão e de domínio, para melhoramento de infraestrutura rodoviária já existente. É um certo avanço, né? E pode ser de interesse das empresas de engenharia, por exemplo. Sim. A gente cita aqui também questões relacionadas ao agro, tanto agropecuária, né? Em geral, as duas partes, que também o que for de menor impacto também é dispensado. Isso. Então, assim, inclusive, dá até para a gente citar, né? Assim, o STF já tinha entendimentos sobre essa área do agro, né? Que para eles isso não poderia dispensar o licenciamento. Realmente há ali um impacto ambiental que para o Supremo seria significante o suficiente para que não fosse permitida a dispensa. Isso. Mas, enfim, no modelo atual do PL, está sendo cotado para dispensar, sim. E aí gera mais um risco, né? Sim. Quiser comentar?
Não, e como a gente falou, né, como o licenciamento ambiental é um tema que envolve diversos atores, nesse novo PL vão envolver outros que agora são atores super importantes no Brasil, né, que são atores da agropecuária, né, então, né, só reforçando o que eu falei, é um tema super complexo, que envolve diversas áreas, assim. Quais são os impactos práticos assim da PL, aqui pensando para o empresário, né, especialmente no setor de engenharia e infraestrutura? Olha, quando a gente está falando de avanço, desburocratização, a celeridade maior no procedimento, toda essa questão da simplificação do procedimento é ótima para o empreendedor. Como a gente falou lá no início, há ali uma certa incerteza, insegurança, porque cada ente subnacional, municípios ou estados, vão ter ali especificidades no licenciamento. Então, para o empreendedor, é ótimo que haja uniformidade, simplicidade, né? Simplificação do procedimento, que ele seja mais rápido, fica menos oneroso, abre um acesso mais fácil para pequenos e médios empreendedores. Só que, como a gente também deu uma pincelada no início, há também um risco de se criar um passivo ambiental de insegurança jurídica para essas empresas. Porque a partir do momento que elas, por exemplo, vamos puxar aqui a LAC, eu declaro que meu empreendimento está funcionando em conformidade e lá na frente, mesmo eu estando de boa fé agora, quando eu declarei, lá na frente eu descubro que vinha gerando impacto ambiental, degradação ambiental e agora? Fui responsabilizado. Eu fiz um aprovisionamento contando com isso? O empresário provavelmente não. Sim. Isso gera um risco, gera uma incerteza. Então, ao passo que tem um lado muito positivo, tem também um lado de incerteza, de insegurança, de um possível passivo que gera um receio. Então, para isso, é muito importante que o empresário, independentemente de como fosse consolidar, né, esse novo marco do licenciamento ambiental, é importante que o empresário ele tenha assessoria de advogados, né, de pessoas que estão atreladas, né? Isso é um ramo muito amplo, né? Os técnicos em questão de meio ambiente, biólogos, etc., engenheiro florestal, etc. É muito importante que tenha essa assistência jurídica e técnica para se resguardar. Exatamente. A mensagem é essa, né? Estar bem resguardado, bem assessorado juridicamente, ter as pessoas certas ao seu lado para poder ajudá-lo, orientá-lo da melhor forma, né? É muito bem colocado, muito obrigada, agradeço demais esse bate-papo aqui com vocês, quero agradecer a presença e dar uma oportunidade, caso vocês queiram complementar, trazer mais algum pensamento aqui, alguma reflexão sobre o tema, uma oportunidade. Quer falar? Mais agradecer mesmo, é muito bom estar aqui, ainda mais falar desse tema. Para nós é um tema muito caro, né? Sim. Eu e a Duda, na nossa equipe, somos assim, as pessoas que encabeçam esse tema do direito ambiental. Então, é muito bom a gente estar trazendo isso, porque é uma coisa que a gente gosta muito. Isso. E é um prazer enorme, agradecemos mesmo a oportunidade. Agradeço muito também a oportunidade de participar pela primeira vez, adorei. E não será a última. Verdade, adorei conversar, gente. Então, eu espero que vocês também tenham gostado desse bate-papo. Aproveito para convidá-los a acompanhar nosso podcast em todas as redes sociais. Nós estamos no YouTube, no Spotify, todas as redes, e também no site vmsadvogados.com.br. A gente fica por aqui. Quaisquer dúvidas sobre este e outros temas, entre em contato com a nossa equipe que está apta a respondê-los. Até breve!